Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo que você vai anotar, que você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixa de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube. Ô Gilberto, você foi lateral esquerdo. Qual foi aquele que você aponta no futebol brasileiro o melhor jogador nessa posição? Ah, Zé Carlos, difícil. A gente já teve muito, né? Assim, acho que Júnior foi muito bom jogador. Marcelo foi muito bom jogador. Eu vi Adalberto jogando muita bola. Que teve uma fratura de perna. De perna, exatamente. E, assim, foi difícil a recuperação. Então, assim, são muito bons jogadores assim, que a gente já viu jogar e, enfim... O diferenciado foi o Roberto Carlos? Eu acho Quem que o se Roberto projetou no cenário internacional mais foi sim, ele, né? Mas eu acho que o Roberto tinha uma coisa assim, Roberto, você não via um lateral que ia para linha de fundo, cruzar na cabeça do... Chutar do jeito que ele chutava. O Roberto fazia muitos gols de falta, chutando de fora da área e tudo. O Marcelo já era um jogador mais técnico, né? Que do meio para frente parecia ponta e não lateral. Então o Júnior era um jogador que era destro e jogava na lateral esquerda como ninguém. Então esses jogadores, assim, eles eram diferentes, para cada um na sua época, né? Eram jogadores totalmente... Você não chegou a ver o Marinho Chagas, chegou? Eu não vi o Marinho Chagas jogar. Mas foi um grande jogador também, destro também. Exatamente. Então, assim, acho que esses jogadores sempre vão ser referências, né? Agora, o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, e iniciando uma carreira de uma forma tão brilhante. Foi um grande jogador também nessa posição. E veio com uma experiência internacional muito grande pelos anos que ele viveu em Madrid e jogou pelo Atlético de Madrid. Como é que você vê o Felipe Luiz hoje como técnico do Flamengo? Então, eu tive possibilidade de trabalhar com o Felipe, né, Zé Carlos? Durante alguns meses, o Felipe foi treinador da equipe Sub-20 e eu como coordenador do Sub-20. É óbvio que dentro desse trabalho você tem algumas divergências, mas eu acho que o Felipe... Eu já falava isso, acho que treinador de profissional vai ser um grande treinador, porque conta com uma equipe que tem profissionais com uma capacidade muito grande de entendimento, que é o Ivan, que é o auxiliar, que é o espanhol, que está do lado dele. O Márcio Torres também, que tem quase 16 anos de Flamengo, que está ao lado dele também, então entende o que é ser Flamengo. E o Felipe passou um período muito grande ali, que participou dessa geração de 19 para cá, que conseguiu conquistar tudo, né? Então... Eu acho que o Felipe tem grandes chances assim, de se transformar num dos maiores treinadores do clube, porque é muito dedicado, é um cara que estuda muito, e essas pessoas também dão um suporte muito grande para ele, sem falar no Daniel Alegria também, que faz parte ali, um dos auxiliares. Então, eu acho que o Felipe tem tudo para se tornar um grande treinador por aquilo que faz, né? Por aquilo que ama fazer, que é estar estudando, estar vendo outras equipes europeias, como é que faz, como é que deixa de fazer. Mas é óbvio que dentro desse processo, pelo menos ali para a base, eu tinha pelo menos algumas divergências com o Felipe, mas é óbvio que eu acho que ele vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande treinador. Que tipo de divergência tinha? Porque assim, o clube tinha um processo, né? A gente tinha um processo ali que era... Para promoção? Não, como agora me fugiu o nome, para formação de atleta, né? Para formação de atleta. Então, a gente tinha ali um processo que foi já desde a época que o Freeland, que era o gerente da base, ele tinha implementado ali, depois veio o Luiz Carlos, que depois foi para o profissional, e esse processo ali estava sendo modificado e eu fui contratado, obviamente, para manter esse processo. E aí era uma divergência de pensamento ali e que a gente acabou tendo esse tipo de divergência, mas eu acho que no entendimento geral, eu acho que foi uma coisa... Depois, obviamente, até positiva, porque hoje eu entendo que com a saída, né, como eu te falei, há 2 meses eu saí do Flamengo, com a chegada do Boto, a chegada do BAP também, o Flamengo já praticamente modificou esse processo dentro do clube e aí a gente tem que dar tempo para que isso dê frutos até mesmo. Agora, você que viveu lá no Ninho do Urubu, acompanhando, qual é o segredo do Flamengo para formar tão bons jogadores lá na base, na garotada?
É o processo de seleção? O que é? Exatamente, são vários fatores, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar do pessoal que é da captação, né? Que são esses observadores técnicos. Os olheiros que estão, mesmo. Hoje é observador técnico. Hoje é o scout. É o scout, né? Mas são os olheiros, né? São essas pessoas que estão espalhadas. Mas acontece do garoto que chegar lá com a chuteirinha embaixo do braço, ter chance de treinar? Tem também, Zé Carlos, tem também. Mas é mais difícil porque esse processo ele já está tão acelerado que hoje um garoto... A fila é grande, né? E um garoto, por exemplo, de 10 anos que esteja num projeto, que seja de um ex-atleta ou que esteja num projeto de um clube no interior da Bahia, por exemplo, ele já está tendo muito mais informação que um garoto que chega lá só com a chuteirinha e tenta, e eu digo na parte física, na parte técnica, na parte tática, ele já está recebendo informação ali desde, às vezes, 6, 7 anos, e quando ele chega com 10 anos, ele já tem muito mais informação que um garoto que está indo pela primeira vez com a chuteirinha debaixo do braço. Então, isso facilita muito. E fora que tem essas pessoas que trabalham e os profissionais também no dia a dia, né? Então são treinadores, são coordenadores que estão ali no dia a dia e por isso acho que o Flamengo consegue ter tanto jogador assim com um nível muito grande para chegar ao profissional bem. E o que me surpreende também que de repente o Flamengo abre mão de jogador com potencial tão grande que vem da base. Vou dar um exemplo, o Lohan, que você acompanhou desde cedo e tal. Por que o Lohan está na vitrine para ser vendido pelo Flamengo quando a gente espera? Pô, mas será que esse cara não tem oportunidade, não tem chance aqui? O que acontece com o Lohan? Zé Carlos, assim, eu tenho minhas dúvidas, minhas questões e tal. Eu talvez se eu fosse, obviamente... Você não venderia ele? Eu não venderia, né? Se eu tivesse o poder de decisão, eu não venderia, porque eu acho que o Lohan é um atleta que... como a maioria deles, né? Atletas que vêm de uma classe social diferente, vêm de uma condição diferente, com a bola no pé é um fenômeno, mas precisa aprender, né? Gilberto, mas pô, ele não estava lá desde o sub-15, ele não aprendeu? Não, aprende. Mas o Lohan é um jogador especial, que ele precisa de mais informação para entender justamente o posicionamento tático dele, e a gente está falando de um garoto de 19 anos. A gente não está falando de um atleta de 30, de um atleta de 25 anos, que você precisa colocar ele no campo e que ele precisa te dar uma resposta. O Lohan tem 19, eu acho que ele tem um lastro ainda para que ele possa crescer, para que ele possa ter um entendimento e depois sim você colocar e utilizar ele e talvez até vender por um valor maior e não pelos 8 milhões que você acha, por exemplo, pedido. Que nesse quadro seria mais importante emprestá-lo para um bom time aí, para ele poder ter uma vitrine? Então, aí essa é a discussão, né, que se tem, né? Que fala assim, se ele permanecer no 20, ele perde valor de mercado. Se ele permanecer na equipe sub-20, mas se ele permanecer mais tempo aqui, a gente pode ser que não consiga vendê-lo. Eu acho que é um jogador que vale muito mais do que 8 milhões. Mas acho também que o clube, dentro do cenário, se entende que é um atleta que talvez não vá ser muito utilizado no profissional, que acho que é o que está acontecendo, né? Com o Tite, Lohan teve bastante oportunidade, depois caiu muito, e isso, por exemplo, aconteceu com o Wesley. O Wesley, por exemplo, teve a chance de jogar, jogou, depois caiu, voltou e agora está com a possibilidade de ser vendido por 30, 40 milhões. E o que me surpreende é que o Varela, que não ia bem na lateral direita com o Tite, era perseguido pela galera, tá improvisado, está crescendo na lateral esquerda. Isso é futebol, né, Zé Carlos? É por isso que eu acho que o Lohan é um jogador que poderia ter um carinho especial por ele.